Boa noite, minhas amigas, meus amigos, muito bem-vindos a essa nossa última live desse ano de 2020. Um ano que vai ficar marcado na história. Um ano que, da mesma forma como nós temos o nascimento de Jesus Cristo, que marcou uma época antes de Cristo e depois de Cristo, provavelmente na história da humanidade, o ano de 2020 também será um marco. Não do mesmo quilate do nascimento de Jesus Cristo, mas um marco muito importante, um divisor de águas, antes do 2020 e depois de 2020. Como se fosse uma virada, um movimento, uma chacoalhada planetária. Agora não importa saber das motivações, se é motivação política, das verdades, das mentiras, das boas e das más intenções. Isso não é o caso aqui agora. O fato é que mexeu com todo mundo. Deu uma sacudida no planeta, na humanidade, nas formas de se viver, de se relacionar, de se consumir, de se alimentar, de perceber a saúde, de perceber a medicina, porque de uma certa forma os médicos mostraram também um pouco da sua cara. Nós vimos de um tudo aí em termos de depoimentos médicos, né? Correntes daqui, correntes dali, como se a gente imaginava como se eles fossem um corpo só e na verdade não são, né? Inclusive eu já vi de vários médicos, tanto no YouTube quanto médicos próximos a mim, depoimentos tipo assim: nossa, estou decepcionada com a classe médica, com a maneira como muitos médicos estão lidando com isso, né? Inclusive alguns até deixando de receitar determinados medicamentos mais profiláticos ou até terapêuticos em função de motivações políticas, jogando assim, praticamente pisando no juramento de Hipócrates, que tem a ver com a defesa da vida, em última instância o que é cuidar da saúde das pessoas e não dos meus interesses, né? Então esse é o 2020, um ano para ficar lembrado. Boa noite aí, a Mari, né, Vilela, a Ellen também está aí, aqui também está a Eleika, a Paula, bem-vindas, bem-vindos. A Cláudia, minha irmã, está aí no sítio descansando com a turma aí, bem-vindos, e a turma toda que está aí com ela. Minha mãe também, né? Mamãe tá aí, bem-vinda, mamãe. O Pedro. Ótimo, gente. Então, essa é a nossa última live desse ano. Foi uma maratona de lives desde abril. Fizemos todas as semanas, todas as segundas-feiras. Começamos pelo Instagram, depois fomos para o YouTube, agora estamos finalizando com o Instagram. E a partir de fevereiro voltamos para o YouTube também, tá? Novamente. Tivemos esse parênteses aí do YouTube. Muito bem, boa noite Simone, boa noite Zuleika, beleza, beleza. Então, vimos na live passada no Natal. Natal é um tempo de renascer e o Ano Novo é um tempo de renovar. Renascer como? Renascer, a palavra Natal significa natividade, nascimento. Então não é apenas o nascimento de Jesus para lembrar o nascimento de Jesus. Isso é um acontecimento apenas festivo, até comercial. Mas é mais profundo. O Natal é tempo da gente ser convidado a renascer no sentido de perceber quem eu sou. Sair de uma vida de papéis, de um personagem, de uma vida só na capa, muito focado no corpo, muito focado na idade, muito focado no patrimônio, muito focado no que os outros pensam de mim,
nos papéis que eu desempenho, nos títulos, nas grifes, todas questões externas que não estou tirando a importância, mas isso não é quem sou eu. Quem sou eu? Ou até melhor dizendo, de quem sou eu? Porque esse quem sou eu não é uma coisa separada, é unida, é aliada a um todo. É como se eu fosse o galho de uma árvore. Inclusive Jesus fez essa comparação. Eu sou a videira e vocês são os ramos. De quem sou eu? Aonde estou ligado? A quem me ligo? A quem eu sirvo? Até para poder entender aquele preceito, não pode servir a dois senhores. A quem eu sirvo? É esse sistema que amedronta, esse sistema que fomenta a guerra, esse sistema que o que importa é o lucro, o dinheiro, esse sistema que o que importa é salvar o meu lado, ou um outro sistema, onde o amor é a lei maior, onde a gente cuida uns dos outros, e não apenas das pessoas da família, mas dos irmãos, da fraternidade humana, onde as pessoas se importam umas com as outras, têm empatia, sensibilidade, dá boas-vindas aos outros, até o estranho. Então esse mundo é a quem eu sirvo. Então a gente vai renascer para esse lugar, para esse novo ser, mesmo que a gente já esteja com mais idade, não importa, E o ano novo é um ano de renovar principalmente o olhar. Não é renovar o guarda-roupa, não é renovar, agora eu quero mudar de profissão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos falando das coisas mais essenciais, mais nucleares. Renovar o meu olhar, a maneira como eu vejo as coisas. Porque tudo é um modo de ver. Eu tenho até no meu livro Amor e Mudança, que foi um livro que já escrevi há pelo menos uns 20 anos atrás. Aqui eu tenho uma espécie de um poema do Otto Lara Rezende que fala sobre vista cansada. Ele está convidando a esse novo olhar. Veja o que ele diz. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Assim disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê, mas não vê. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia não vendo, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. A gente vai se acostumando e já não nota mais as coisas. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 30 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. E lá estava, sempre pontualíssimo, o mesmo porteiro. Ele lhe dava um bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Morreu. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 30 anos nunca viu aquele porteiro. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse ali uma girafa, cumprindo o mesmo rito, talvez ele não desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver, gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Tem até a Adélia Prado que fala assim: quando Deus me tira a poesia, uma pedra é apenas uma pedra. Isso é palavras de Adélia Prado.
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. E é por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. A indiferença é uma falta de atenção. É uma falta de perceber as coisas como elas são, como por elas mesmas. Mas o nosso olhar é um olhar muito cheio de julgamento. Um dos convites para 2021, para esse ano que se apresenta aí, é a gente dar uma limpeza no nosso olhar, limpar a vidraça, principalmente dos julgamentos. Nós temos tantos julgamentos. Os julgamentos nos afastam da realidade, nos afastam do real, porque o que a gente acaba vendo é apenas a gente mesmo, projetado, nossas crenças, nossos significados. Damos significado a tudo, até para dizer que aquilo é bom para mim, aquilo não é bom. A gente não desenvolve uma aceitação incondicional, a gente simplesmente elege umas coisas, e quando as coisas estão dentro de um julgamento de bom, a gente fala que a nossa vida está legal, está dando certo. E quando o nosso julgamento diz que as coisas não estão boas, que aquilo está errado, a gente fala que a nossa vida está numa maré de azar. Como se existissem coisas separadas, que a gente classifica como boas e más, certas e erradas. Mas você pode até me perguntar agora, mas Júlio, não é assim? Não é assim? Oh, assim nos ensinaram. Isso chama condicionamento social e nos afasta da realidade. Aí a gente não vê as coisas como elas são. E aí a gente não pode desenvolver o que a gente chama de uma aceitação. E para lidar com as coisas como elas são. Como elas são assim, olhar, observar, aceitar e a partir daí agir. Sem passionalismos, sem extremismos, com uma certa sabedoria que a gente chama, uma certa lucidez. Mas isso é um sinal de maturidade que nós estamos sendo chamados a ter cada vez mais um pouco. Né? A gente quer ficar mais maduro a cada ano, não é assim? Não é apenas de idade, não. Nós não queremos só envelhecer, é preciso amadurecer também. Mudar esse olhar é mudar a nossa percepção em relação ao que nos acontece. Veja, a gente está numa fila de supermercado e de repente tem lá vários caixas e o nosso caixa não anda, está parado, porque alguém ainda foi buscar um outro produto e o caixa está esperando. Quantas vezes nós mesmos já fizemos isso, né? Ou estamos sujeitos a fazer? Mas quando a gente está na fila e o outro na nossa frente faz isso, nós temos sempre motivos para reclamar, para nos injuriar, para achar que nós... Aí até mudamos para outra fila, tentando achar uma outra fila que ande mais rápido. Ao invés da gente simplesmente ficar tranquilo. Não estou dizendo que se emperrou o caixa ali, se deu um problema na máquina, você vai ter que ficar ali. Não é isso, não é esse o caso. Mas é uma situação que todos nós estamos sujeitos a acontecer. Tem até piadinhas assim que eu já vi, mostrando aquela pessoa mudando de fila a cada momento, e cada vez que ele mudava de fila, o problema mudava também para aquela fila onde ele estava. Ele achava que agora aquela fila vai andar. Na hora que ele chegava ali, passou 2 minutinhos, o caixa saiu. Era o horário de lanche dele. Né? Ou coisas assim, né? Então, essa impaciência, essa intolerância, essa falta de sossego, esse estresse, né? De perceber que as coisas como se estivesse contra a gente. Nada. Reavalie, tudo você pode mudar em termos da sua percepção. Porque nada lá fora é alguma coisa independente de você. É você que dá o sentido a elas. Até um estrume de vaca no passeio da sua casa, você pode falar que ele é um cocô ou pode falar que ele é um adubo. São seus olhos. Inclusive a beleza está nos olhos de quem vê. Então, mudar o olhar.
mudar o olhar. Isso vai inclusive beneficiar o nosso estresse, porque o estresse tem a ver com a maneira como a gente olha para as coisas, como a gente relaciona com as coisas. Ao invés de você falar, esse trânsito me estressa, aí você diz, não, eu que estou me estressando no trânsito. Então se é eu que me estresso no trânsito, porque o trânsito não tem poder de me estressar, então eu vou tirar proveito. Vou escutar uma música, vou aproveitar aqui, já que está parado mesmo, passar uma mensagem aqui no celular, né? Enfim, aproveite, aproveite, tire proveito, faça do limão uma limonada. Isso é a arte de viver. É aquela pessoa que reclama menos das coisas e ela é mais grata. E aí ela vai entender uma palavra de São Paulo que diz assim, do apóstolo, né? Em tudo dai graças. O universo é benevolente. Não há nada contra você. Não tem nada te atacando que não sejam os seus próprios assombrações e a sua própria leitura do mundo. Leitura de mundo. Até o coronavírus, até a pandemia. Ela não é contra você. Ela está aí. E as pessoas vão se colocar, vão se posicionar em relação a elas. E nós sabemos que a maior parte das pessoas passam muito bem. Quando eu falo a maior parte, é a maioria esmagadora. Né? 98% das pessoas que tiveram o vírus não tiveram maiores complicações. 2% tiveram complicações. E desses 2%, vamos dizer que a metade faleceu. Né? Mas a grande maioria não. Passou. Uns com mais medo, outros mais tranquilos. Tudo é o seu posicionamento em relação às coisas. Isso define tudo. Né? Então é esse o convite para a gente renovar nesse ano novo. Tirar esse velho modo de ver. Você vai entrar no ano que vem, 2021, com a mesma postura em termos da pandemia que você estava em 2020? Em relação às coisas da sua vida? Quem sabe você pode olhar de uma outra forma. Claro que você pode procurar outras informações, outras reflexões. Né? Muito bem, eu escutei uma palestrante dizendo a respeito dessa virada de ano que estamos na tempestade agora, mas depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. Isso vai passar, isso vai passar. Olha, toda pandemia, toda peste que já aconteceu na humanidade realmente passou. Não tem nenhum registro. Umas duraram 1 ano, 2, até 5 anos, mas passaram. E essa, a gente pensa assim, mas como tudo vai passar. Só que tem um detalhe nessa que nas outras, a meu ver, não teve. Um detalhe. A exacerbação pelos meios de comunicação global do medo, do pânico, do terror. E isso se tornou mais grave, mais pernicioso do que a própria pandemia. Isso comprometeu as relações, a sua maneira de se colocar no mundo, a sua maneira de lidar com o seu corpo. Isso tudo mudou. E mesmo que ela passe, eu acredito, o vírus... Agora, vírus de qualquer peste, né? Inclusive vírus até que nós temos aí de varíola, vírus da influenza, da gripe, elas vêm, passam aquela crise, mas eles sempre continuam aí, vão mutando. Esse vírus, coronavírus, ele já não é de hoje, já é conhecido já há mais de 15 anos aí. Agora tem as variações dele, e certamente esse também vai ter variações. É sabido, inclusive, que a vacinação da gripe precisa ser feita das pessoas que querem vacinar todo ano, porque o vírus ele muda, ele sofre mutações. Então é preciso estar cada ano refazendo. E até então nós convivíamos com isso, com as vacinas, com as pandemias, as epidemias, as crises, né, de surtos de gripe, surtos de viroses. E claro, tinha cuidado, tinha isso, cuidado com isso e tudo mais, mas não tinha esse pânico que foi gerado
e que vai deixar sequelas, a meu ver, durante ainda um bom tempo. E quando falo bom tempo, eu acho que é em torno aí de, sei lá, não sei se com menos de 3 ou 4 anos isso vai passar. Mesmo que alguém diga assim, acabou a pandemia, mas acabou como assim? Não vai ter mais gente adoecendo com coronavírus? Claro que sempre vai. Você conhece algum mês do ano em que alguém não gripou, por exemplo? Claro que teve épocas que griparam mais e outras gripou menos. Tem a época do inverno, por exemplo, que acumula mais, até morre mais gente, de gripe inclusive. Então sempre vai ter. Então ficou um reflexo instalado tão grande, coronavírus, 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 até nas crianças, esses usos de máscaras, nunca teve isso. Isso impregnou a cultura, o modo de ver a vida, que acho que as pessoas agora parece que vão aderir assim, e ficar com máscara pro resto da vida, não vão largar mais dela, porque ficou aquele medo. Um medo instalado, e mesmo que alguém diga, abaixou agora os casos, agora tá morrendo menos. Antes morria 500 pessoas por dia, agora está morrendo 50. Mas ainda está morrendo, mas ainda está morrendo. Como se tivesse alguma época em que não se morresse de gripe. Sempre morreu de gripe. Todos os meses tinha gente morrendo em consequências de complicações da gripe, principalmente pessoas mais velhas. Né? Então, essa bonança, eu acho que ela não virá sozinha, por ela mesma. Depois da tempestade vem a bonança. A questão é que cada um vai ter que criar essa bonança. Se você esperar pela bonança, que alguém vai lhe dar uma garantia aí fora de que você não está mais sujeito a contrair alguma virose, essa ou outras que virão, porque sempre tem aquela do ano, aquela da vez. É a gripe aviária, é a gripe suína, é o SARS, o Covid-1, é o Covid-2, sempre tem. Só que anteriormente a gente lidava com isso de uma forma. E agora, a partir desse Covid-19, mudou o jeito de lidar com isso. E não quer dizer que esse Covid-19 é tão mais grave do que as outras que tiveram aí no passado. Também complicadas. Né? Ela tem uma especificidade, uma característica diferente, mas também é uma virose e complica e mata as pessoas, como outras também já fizeram. Né? Então, acho que esperar por essa bonança não vai ser o caso. Se você não construir, elevando a sua consciência para sair do modo de sobrevivência. Porque o modo de sobrevivência é um modo neurológico da gente viver. É chamado de modo reptiliano. O que é o modo de sobrevivência? É luta, fuga ou paralisação. É um cérebro bem instintivo. Fala reptiliano porque os répteis têm esse cérebro. Só que eles não evoluíram para outras complexidades neurológicas. E as aves, e depois os mamíferos, e o ser humano, que tem o cérebro mais evoluído, ele foi meio que incorporando a esse cérebro reptiliano, que está mais lá no núcleo, outras camadas, inclusive o córtex cerebral, que o réptil não tem. A ave quase não tem também, um pouquinho, e os mamíferos já têm, e o ser humano tem o córtex, inclusive o neocórtex, que é esse córtex frontal, que é a parte pensante, né? Pensante do ser humano, que é o que nós temos mais desenvolvido que qualquer outro animal. Só que quando a gente está no modo sobrevivência, a gente está no modo luta e fuga. Então não há pensamento, há apenas reatividade. Apenas assim, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Então a base onde funciona o cérebro reptiliano é o medo. O medo. E esse medo é o que está pautando os comportamentos de um modo geral. Medo, medo, medo. Mas Júlio, mas tem que ter medo? Sim. Mas é preciso pensar também, é preciso raciocinar, é preciso ponderar.
é preciso ver que hoje, no mês de dezembro, nós já estamos numa situação muito diferente do que no início da pandemia, inclusive em relação a conhecimento de tratamentos, de prevenção. Em março e em abril, falava-se, por exemplo, da ivermectina como uma maneira, até debochando, vou tomar vermífugo, o que é isso? Isso não tem nada a ver. Os próprios médicos falando e tudo mais. Agora, no mês de dezembro, já está praticamente assim, não estou dizendo consenso não, porque na classe médica não tem esse consenso. Mas cresceu tremendamente, inclusive vi até há pouco tempo um vídeo de um grupo de médicos que publicam muito mundialmente, que tem muitas publicações internacionais, um médico representando essa associação, falando dos benefícios da ivermectina, como preventivo e tratamento também. Todos nós já, por exemplo, eu particularmente mudei muito a minha maneira de lidar com a questão de tomar sol, da vitamina D. Já é sabido que as pessoas que têm um índice maior, um grau de vitamina D no seu sangue mais elevado, isso quer dizer acima de 40, 50 nanogramas por mililitro, está mais protegido, porque a vitamina D é uma imunorreguladora. Ela atua diretamente no sistema imunológico, porque a questão da virose é simplesmente uma questão de imunologia. Quando fala da resistência da pessoa, está falando da imunologia, do sistema imunológico. Se ele está mais deprimido ou mais ativo. E o que é que deprime o sistema imunológico? Falta de vitamina D e o medo. O medo é depressor do sistema imunológico, porque ele ativa esse modo de sobrevivência e aí o nosso organismo produz mais o cortisol, que é um hormônio do estresse, cortisol e adrenalina. E o cortisol ele é imunossupressor, ele deprime o sistema imunológico. Tanto é que uma pessoa, quando vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de transplante, uma semana antes o cirurgião começa a lhe dar corticoides. Corticoides tem a ver com cortisol. E os corticoides eles funcionam abaixando o sistema imunológico daquele sujeito que vai ser operado. Para quê? Para que ele com o sistema imunológico mais fraco, ele não ataca o órgão que ele vai receber. Até haver uma adaptação, depois com o tempo, né? Aí eu já não sei como é que os médicos fazem. Eu só sei que os médicos fazem isso, para não haver uma rejeição imediata do órgão transplantado. É só abaixar o sistema imunológico. E como é que faz isso? Corticoides. Né? E a gente tem um jeito de produzir cortisol sem precisar tomar remédio. É só você ter medo. Ficar num sistema de pânico, um sistema assim de muito estresse, o seu cortisol fica em alta. E isso é altamente tóxico para o organismo, isso inflama o seu organismo e aí você está realmente fraco, você está com o campo minado, você está com o terreno muito favorável a que doenças proliferem no seu organismo, tá bom? Então o convite para 2021 é sair desse modo sobrevivência, desse medo e entrar no modo confiança. Mas como é que eu vou fazer isso? Nós precisamos de buscar outras reflexões, outras companhias. Porque a pessoa, quando ela está nesse modo de sobrevivência, ela quer ficar escutando só coisas que justifiquem esse seu medo. As notícias, os programas, os canais. Né? Sai desse lugar. Procura um outro lugar. Se você, por exemplo, já assistiu minhas lives, você vê que eu te levo para um outro lugar. Eu te encaminho para um outro lugar. Em termos de pensamento. Eu quero te encorajar no sentido de dar mais confiança, mais aceitação, mais entrega. Perceber que você não está sozinho. Que dependendo da sua frequência vibratória, sua frequência, quando a gente fala ou medo ou amor, né? Amor tem a ver com confiança, você está mais imune. Então tem que elevar a sua frequência, a sua vibração, sair das frequências baixas, densas, que favorecem muito a proliferação de doenças. Né? Muito bem. Uma coisa a gente está percebendo nesses anos que estão se adentrando, o avanço tecnológico. E há que se
perceber, inclusive com essa pandemia, que há muito desemprego e nos desempregos tá as máquinas entrando no lugar dos trabalhadores e essa é uma tendência, parece que não tem volta, Mas tem um pensamento que eu até ele é um pensamento recorrente num livro que li e que é um livro infantil, assim, aparentemente infantil, que chama Ame, o Menino das Estrelas. Esse livro ele conta a história de um menino da Terra que encontrou com um viajante do espaço, que é uma criança também, que veio na sua nave espacial para visitar o planeta Terra. E eles se encontram, e ele, como não tinha um nome inteligível para o terráqueo, ele falou assim, pode me chamar de Ame. Ame é como se fosse a abreviação de amigo. Ame, o Menino das Estrelas. E nas conversas que eles tiveram, o Ame sempre fazia questão de falar e de ressaltar que o que faz a diferença entre as civilizações, porque ele fala de outras civilizações que existem extraterrestres, que nós não temos vida apenas no planeta Terra. O que você acha disso, né? Pois é, então ele fala disso, uns tomam como ficção, isso mesmo, Sandra, Ame, o Menino das Estrelas. Esse livro é capaz de não encontrar mais assim, só em sebos mesmo. Ou então em PDF você pode encontrar também no Google aí na internet, tá bom? Então o homem falava assim, que o que diferencia o avanço das civilizações, aquelas que estão mais felizes, mais evoluídas, é o índice de amorosidade da população. Índice de amorosidade. E o que ele fala também uma coisa muito importante, que aquelas civilizações que tiveram um avanço tecnológico muito grande, maior do que o seu índice de amorosidade, elas se autodestruíram. Porque você imagina, quando a gente não tem um índice de amorosidade elevado, o índice é de egoísmo. É das pessoas se combatendo, é delas cada um puxando para o seu lado, salvando o seu lado. E pessoas que têm essa visão de mundo, essa atitude em relação aos outros, com muita tecnologia, imagina países que funcionam dessa forma, grupos que funcionam dessa forma, a tendência é haver muitas guerras e muita autodestruição. Pessoas que usam da tecnologia, inclusive, para fazer redução populacional, dizimar algumas etnias que ele acha que não... Como Hitler quis fazer no nazismo em relação aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais. Tem que matar essa turma toda aí. A pessoa, se tiver uma tecnologia muito... Se a pessoa, se Hitler tivesse, e os seus aliados lá, tivesse uma tecnologia muito poderosa, teria feito um estrago muito maior do que as câmeras de gás, que as pessoas tinham que entrar, tinham que ser transportadas por vagões de trem, tinha uma certa morosidade. Então, quando o índice de amorosidade é baixo, é preferível que a pessoa ande pela vida de bicicleta do que numa Ferrari, porque se a tecnologia for muito grande, o estrago vai ser maior, né? Então lembre-se de Ame, o Menino das Estrelas, que nos convida a elevar a nossa amorosidade para a gente ficar mais equilibrado com esse avanço tecnológico. Porque inclusive o avanço tecnológico em relação aos celulares, por exemplo, está criando um distanciamento das pessoas, está criando assim um analfabetismo em relação à convivência humana, as pessoas estão desaprendendo ou nem treinando o que é conviver uns com os outros, porque as relações estão muito virtuais. E cada vez há uma tendência a mais isso, inclusive com trabalhos agora, home offices, as pessoas já praticamente nem vão encontrar mais nos seus empregos aí, nas suas empresas, né? Bom, há uma tendência também muito grande que essa pandemia, esse 2020, ele ajudou as pessoas aprenderem a conviver com menos coisas. É um chamado minimalismo. Agora, muitas vezes isso se tornou um modismo. Minimalismo quer dizer você reduzir um pouco mais as suas roupas, as suas coisas,
o tamanho da sua casa. As pessoas estão enxugando mais, para poder ficar com, onde o menos vira mais, viver com menos, para viver mais leve, né? Com essa menos compulsão de consumo, aproveitar mais as coisas, uma vida mais sustentável, até com uma visão ambiental favorável, porque se a gente continuar consumindo as coisas e descartando as coisas nesse ritmo que nós estamos, o planeta não aguenta. A quantidade de lixo, a quantidade de depredação do meio ambiente para poder alimentar esse consumo desenfreado. Então esse minimalismo é viver com o mínimo, né? É algo que está uma tendência grande. Espero que não seja um modismo, mas que seja uma expansão da consciência, tá? Então, o convite para esse ano que entra é um convite para que a gente possa sair mais dessas polarizações, desse lugar de direita, de esquerda, desse lugar de ficar uns combatendo os outros. Por exemplo, nós temos até uma divisão em relação a pessoas que usam máscara e outros que não usam, em ambientes externos, por exemplo. E normalmente quem não está de máscara pensa alguma coisa de quem está, e normalmente não pensa bem. E quem está com máscara pensa alguma coisa de quem não está, normalmente não pensa bem. Eu convido as pessoas a simplesmente conviverem, né? Porque aquelas pessoas que estão sem máscara, principalmente em ambientes caminhadas, aí num ambiente livre, no espaço livre, elas têm seus motivos também e têm que ser considerados. E não é motivos pessoais não, são motivos com respaldos também científicos, que tem trabalhos falando a respeito da máscara, que diminui essa oxigenação do corpo, você fica respirando mais gás carbônico, principalmente quando você está em uma atividade física. Eu já vi pessoas num parque sozinho, no meio de uma mata com máscara, né? Eu, do meu ponto de vista, quer dizer, é como se tivesse um modo de sobrevivência, a não ser que ele tenha assim uns motivos, muito deles. Então eu aprendi, no princípio eu estava assim meio que olhando para uns e para outros e estabelecendo julgamentos. Agora estou realmente fazendo isso comigo e convidando você a fazer o mesmo. Não julgue, não julgue, deixe estar. Deixe cada um como está. Se você acha que você tem que se proteger com a máscara, use. Você está protegido então. O outro que estiver sem máscara andando do seu lado, coisa assim, não vai ter a ameaça vai ser mínima para você. E sem contar um fato que muita gente não leva em conta, que a questão não é se você vai pegar o vírus, entrar em contato com o vírus ou se não vai. A questão é quando, querido. Quando? Porque é igual gripe. Você lida com essa possibilidade? Ah, não, eu nunca vou entrar em contato com o vírus da influenza, o vírus da gripe. Todo mundo já entrou em contato. Tem anos que você não entra, tem anos que você entra e nem percebeu que entrou em contato, tem anos que você entrou em contato e sentiu um mal-estar, ou até ficou mais complicado, e assim é a vida. Mas dizer que não é possível, eu não vou entrar em contato com o coronavírus, eu, se fosse você, não contava com isso. Eu, se fosse você, eu me preparava como eu estou fazendo. Eleve a sua vitamina D, sua alimentação, tome seus suplementos alimentares, mude um pouco seus hábitos, saia do sedentarismo, enfim, construa essa casa sobre a rocha, se proteja de dentro para fora, para você não precisar ficar o tempo todo com barreiras demais. Não, tome esses cuidados higiênicos, como a gente sempre fez. Vamos lavar as mãos, vamos evitar aglomerações, principalmente se tiver pessoas, né, que têm assim, uma necessidade de ser protegidas, pessoas mais velhas, com comorbidades principalmente. Mas o convite é a gente ir retomando a nossa bonança, né? Não estou dizendo normalidade, porque aquele normal de antigamente eu acho que ele não vai voltar, não é assim? Então, um convite para esse ano que entra é que a gente dedique mais os nossos pensamentos à união, pensamentos de união e não de divisão, não de separatividade, de julgamento. Dedicar mais seus pensamentos à união, um modo de perdoar,
um modo de compreender o lado do outro. Coloque-se um pouco no lugar do outro, ao invés de simplesmente já ir descartando, já ir julgando, já ir separando, né? E eu tenho um mote, que é um mote da minha vida, que eu quero oferecer para vocês, antes da gente ler aqui algumas mensagens de fim de ano, que eu separei aqui. Na live passada eu separei uns contos de Natal, umas histórias, e dessa vez algumas mensagens. Eu queria passar para você uma forma de pensar, um pensamento, né, que pauta a minha vida, que eu quero pautar a minha vida por ele. E que tem a ver com esses pensamentos, dedicar os pensamentos à união. Nós já ouvimos falar aquele ditado, cada um por si, Deus por todos. Já comentamos sobre isso aqui em lives passadas. Cada um por si, Deus por todos. Vamos mudar isso. Quando a gente dedica pensamentos à união, a gente agora não é cada um por si, é cada um por todos. E quando fala todos, não é só todos que estão do seu lado, não. Todos. Do outro lado também. Cada um por todos e Deus por cada um. Isso significa que eu cuido de amar, que eu cuido, como Jesus falava, das coisas do Pai, e o Pai cuida de mim. Eu cuido do reino, eu cuido da fraternidade humana, eu cuido do bem viver, do amar ao próximo. Eu faço isso, eu me humanizo, eu me dou, porque o que mais me realiza como ser humano não é o amor que eu recebo, é o amor que eu dou ao mundo. É o amor que eu dou que é o amor que me nutre. O que me nutre não é o amor que eu recebo. Esse é apenas vamos dizer, um paliativo, principalmente na fase adulta. Na criança não, ela precisa desse amor. Mas na fase adulta o amor que eu recebo, ele passa. Desculpe, um espirro. Mas o que me nutre é o amor que eu dou e não o que eu recebo. Então o convite é: cuido das coisas do Pai e o Pai cuida de mim. Então eu paro de ficar eu só me preocupando comigo mesmo, só com minhas coisas, com minha família. E agora eu tenho um olhar mais amplo, um olhar mais para o meu entorno, para ajudar, para estender a mão, né? E sabendo que eu faço parte de um algo maior. Eu sou o ramo de uma grande videira, né? Que tem uma seiva boa. E que eu recebo dessa seiva, à medida em que eu dou meus frutos também. Tá bem? Bom, eu queria então ler agora umas mensagens. Vamos começar com uma mensagem de um argentino chamado Facundo Cabral. O Facundo Cabral, ele tem uma história muito tocante, porque é um poeta, um escritor, mas que teve assim um momento muito crítico na sua vida, quando num desastre de avião ele perdeu a filha e a esposa. E aquilo mexeu com ele teve até para se suicidar, para largar a vida para lá, de tão abalado, mas isso fez com que ele tivesse uma mudança, uma renovação da sua maneira de perceber a vida, o mundo. E ele escreve uma reflexão extraordinária. Ele diz assim, principalmente para quando as pessoas estão deprimidas, quando a pessoa está para baixo. Ele diz assim: não estás deprimido, estás distraído. Distraído em relação à vida que te preenche, distraído em relação à vida que te rodeia, passarinhos, bosques, rios, montanhas. Não estás deprimido, você está distraído. Por isso acreditas que perdeste algo. O que é impossível, porque tudo te foi dado. Não fizeste um só fio de cabelo da tua cabeça. Portanto, você não é dono de coisa alguma. Como é que você pode perder? Deus te tornou responsável por um ser humano que és tu mesmo. Deves trazer felicidade e liberdade para ti mesmo. E só então poderás compartilhar a vida verdadeira com as demais pessoas.
Lembra-te, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te contigo, coloca-te frente ao espelho e pensa que essa criatura que você vê no espelho é uma obra de Deus, é um pensamento de Deus. E decide nesse exato momento ser feliz, porque a felicidade ela é uma aquisição e não uma requisição. Você toma posse dela, sem depender que nada chegue na sua vida, que nada aconteça. É por hoje, por agora, pelo que eu tenho e o que eu não tenho. Vou tomar posse, vou decidir ser feliz. Vou mudar o meu olhar, o meu jeito de ver. Parar de reclamar e começar a agradecer. Isso ainda é do Facundo Cabral não, isso é já é meus comentários. Vamos voltar aqui para a leitura. Aliás, a felicidade não é um direito para você reivindicar. A felicidade não é um direito, mas um dever. Porque se não fores feliz, estarás levando amargura para todos os teus vizinhos. Você dá o que você tem. Não estás deprimido, você está desocupado. Desocupado do que importa. Está muito ocupado com outras coisas, principalmente com seus pensamentos negativos. Ora, ajuda a criança que precisa de ti, ajuda os velhos, e os jovens te ajudarão quando for a tua vez. Aliás, o serviço prestado é uma forma segura de ser feliz, como é gostar da natureza, cuidar dela para aqueles que virão. Vai prestar serviço, vai ser um voluntário. O melhor jeito de sair da depressão é trabalho voluntário, é se doar, ao invés de ficar só pedindo, me ame, me dê, só naquela falta, né? Dá sem medida e receberás sem medida. Ame até que te tornes o ser amado. Mais ainda, converte-te no próprio amor, porque é isso que você é. E não te deixes enganar por alguns pessimistas e queixadores de plantão. O bem é maioria, mas não se percebe porque é silencioso. Não está nas manchetes aí dos jornais e nem na mídia alarmista. Uma bomba faz mais barulho que uma carícia. Porém, para cada bomba que destrói dezenas, há milhões de carícias que alimentam a vida. Tantas pessoas saindo da pandemia, se curando, mas isso não é notícia. Só é notícia aquelas pessoas que se dão, que não passam, que falecem. Esse é o ranking. Uma bomba faz mais barulho do que uma carícia. A má notícia tem muito mais ibope do que a boa notícia. Ora, vale a pena alimentar a boa notícia, você não acha? Se Deus possuísse uma geladeira, olha a brincadeira que ele faz. Se Deus tivesse uma geladeira, ele teria a tua foto grudada nela, um imã. Se ele possuísse uma carteira de dinheiro, ele teria a tua foto dentro dela. Ele te envia flores a cada primavera, ele te envia um amanhecer a cada manhã. Cada vez que desejas falar, ele te escuta. Ele nunca está ocupado para você, para ninguém. Ele poderia viver em qualquer ponto do universo, mas ele escolheu o teu coração. Encara isso, amigo. Deus é louco por ti, é apaixonado por ti, porque ele é apaixonado por todas as suas criações. Deus não te prometeu dias sem dor, riso sem tristeza, sol sem chuva. Porém, ele prometeu força para cada dia, consolo para as lágrimas e luz para o caminho. Quando a vida te trouxer 1000 razões para chorar, mostra que você tem 1001 razões para sorrir. Essa é a mensagem do Facundo Cabral. Depois você pode pesquisar mais a respeito dele, né? Na internet, tem muita coisa dele. Vamos ler agora um artigo aqui do Roberto Chiniachik, que fala sobre problemas são despertadores. Na Índia, os mestres sempre dizem, os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. Pandemia também.
Aproveite para acordar logo antes que o próximo despertador faça mais barulho. Pense nisso. Cada vez que você se defrontar com um problema, pense nisso. O que essa dificuldade está querendo me mostrar? Ao invés de falar, porque eu, o que eu fiz para merecer essa desgraça? O que essa dificuldade está querendo me mostrar? O que eu vou aprender com isso? Problemas são avisos que a vida nos envia, mas não envia de graça não, nós que atraímos, nós é que pedimos, nós é que criamos as condições para que ele surgisse na nossa vida, assim eu acredito. Problemas são avisos que a vida nos envia para corrigir algo que não estamos fazendo bem. Problemas e doenças são sinais de emergência para que possamos transformar nossas vidas. Aliás, problemas e doenças guardam muita semelhança entre si. E tem uns que não aprendem, mesmo com os problemas, mesmo com esses sinais, mesmo com esse painel gritando lá, acendendo as lâmpadas, como um painel de um carro avisando que tem algum problema, principalmente quando é uma lâmpada vermelha. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando fica doente, cai num lamentável estado de prostração, ou simplesmente toma remédio para tratar os sintomas, para encobrir. Não estou dizendo que é errado fazer isso, só que ela acha que está curando. Para tratar os sintomas, ao invés de fazer uma pausa para refletir sobre os avisos que a doença está enviando. São poucos os que se perguntam: por que meu organismo ficou enfraquecido e permitiu que a doença o atacasse? O que aconteceu? O que eu estou fazendo comigo? Hipócrates, o pai da medicina, quando ele ensinava lá aos seus discípulos, ele falava para aqueles jovens médicos: antes de você oferecer um tratamento para o seu paciente, pergunta se ele está disposto a abrir mão daquilo que lhe causou a doença. Pergunta ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão daquilo que lhe provocou a doença, daquilo que ele tinha e que a doença, que favoreceu a doença, porque ele não é vítima da doença, ele tem a ver com ela também. Não quer dizer que a pessoa é culpada, não é culpa que estamos falando, nós estamos falando de responsabilidade, de relacionamento, das coisas terem a ver umas com as outras, está ligada e não separada e como se fosse uma coincidência, uma fatalidade. Uma doença é sempre um aviso, embora muita gente não preste atenção nele. Assim como os problemas, os sintomas vão piorando na tentativa de fazer com que você entenda o recado. Ou seja, se você não entendeu aquele sinalzinho, ele vai apertar, ele vai ir aumentando para ver se você agora enxerga. O despertador aumenta o barulho. No começo pode ser uma leve dor de cabeça, um recado para que você pare e analise como é que você está faltando com você mesmo na sua vida. Mas você não tem tempo, toma lá um comprimido para dor de cabeça e nem percebe que a causa do problema ainda continua presente, você continua insistindo no desalinhamento, na forma desregulada de vida, e aí você está convidando que mais problemas aconteçam. Então a dor piora, mas aí você vai à acupuntura para aliviá-la, ou vai tomar agora um remédio mais forte, um tarja preta, e não presta atenção quando o médico diz que o tratamento é paliativo, que você precisa mudar seu estilo de vida para eliminar as causas da doença. Mas mais difícil do que adotar coisas novas é largar as velhas, os hábitos antigos, principalmente os vícios. As doenças são recados que precisamos levar a sério, principalmente as doenças que se repetem. Dores de cabeça, alergias de pele, gripes, prisão de ventre. Todos esses distúrbios querem nos mostrar algo. Pergunte em silêncio ao seu eu interior e aguarde a resposta. Nossos inimigos, da mesma forma que os problemas e as doenças, as pessoas que a gente tem conflito com elas, né? São gritos de alerta para cuidarmos de algo que não está correto em nossa vida. Problemas no trabalho, problemas financeiros. Quando ouvimos esses sinais com atenção, esses nossos inimigos, essas adversidades,
podem se transformar em maravilhosas alavancas de crescimento pessoal. E a pessoa só vai ver isso depois. E tenha muito claro que no momento em que supera um problema que o acompanha por um tempo longo, uma nova pessoa nasce dentro de você. Aí você se renovou. Você é outra pessoa. E agradece até o problema. Assim é. Pronto, pessoal. Eu quero só agradecer a vocês aí, a presença. Tá aí a Moni, a Sandra aí mais uma vez com a gente, a Geni. Eu tenho uma menina aqui de 4 anos, eu postei lá no meu Telegram, no canal do Telegram. Quem quiser acessar o canal do Telegram, alguns de vocês eu sei que já estão inscritos lá, mas aí no link na bio do Instagram e também lá no meu canal do YouTube, na descrição dos vídeos que tem lá, tem o acesso ao meu canal do Telegram. Lá eu tenho vários vídeos postados, materiais das lives que eu já fiz. E dessa live eu postei esses textos que eu acabei de ler, tá lá, na forma de PowerPoint. E tem um vídeo, como não dá pra gente passar vídeo aqui, de uma garota de 4 anos, parece assim asiática, japonesinha, não sei, falando de resoluções de Natal. Resoluções de Natal. Resoluções de fim de ano, aliás. Então imagina uma criança de 4 anos falando sobre resoluções de fim de ano. Ela fala assim: eu tenho um problema com resoluções de ano novo. Não porque elas costumam falhar ou porque elas sejam muito difíceis. E nem porque eu sou ruim com metas. Olha uma criancinha falando. Claro, eu só passei por 4 anos novos, só 4 réveillons. Eu tenho um problema com resoluções de ano novo. Porque as pessoas pensam que este é o único momento de mudar, o ano novo. Não me entendam mal. É claro que todos nós precisamos mudar. Eu ainda não sei andar de bicicleta, meu irmãozinho não sabe usar o banheiro. Alguns de vocês também não. Você provavelmente deveria tentar coisas novas. Mas uma única grande decisão provavelmente não vai mudar isso. Sinto muito. E agora? Vai jogar os planos na privada e dar descarga? Aquela que meu irmãozinho não sabe usar? Claro que não. Mantenha seus planos, mas vá com calma. Você vai mudar? Talvez. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Vai acontecer sim em milhares de pequenos momentos. Em cada momento em que você decidir perdoar, relaxar, agradecer, manter a calma, fazer um gesto de solidariedade. Em cada pequeno momento em que você escolhe o que é certo ao invés do que é fácil. Acreditar ao invés de duvidar. Amar ao invés de odiar. Cada vez que você faz isso é uma mudança, uma pequena mudança que acontece. É aí que a mudança acontece. A menina continua. Mesmo se você falhar 1, 2 ou 30 vezes, tudo bem. Você terá mais milhares de pequenos momentos te esperando e você fará melhor. Então, feliz ano novo. Muitas bênçãos. E eu vou ali perguntar para o papai se eu vou ganhar uma bicicleta ou um pônei. Aí eu li, mas lá o vídeo está no canal do Telegram, ela falando. Ela fala em inglês, mas tem legenda em português. Tá bom? Então, muito bem, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês, a presença nessa maratona de lives que fizemos. Nós vamos continuar o ano que vem. Vamos dar só uma folga aí para essa virada de ano. Nós vamos saltar a próxima segunda-feira, vamos fazer um recesso de uma semana e daqui a 15 dias a gente volta a outros temas com lives, tá bom? Na segunda-feira. Ela vai ficar aqui gravada no IGTV. Quem quiser também, ainda em tempo, quer presentear alguém com esse livro Amor e Mudança, o livro O Certo é o Avesso, que são materiais meus, tem a minha loja do site, que também está aí no link da bio, está lá, onde você pode adquirir esses materiais, tá bom? Eu agradeço muito a sua companhia, a sua presença. Quem está me assistindo no YouTube, se quiser dar aí o seu like ou se inscrever no canal, eu agradeço, tá bom? Então até o ano que vem, daqui a 15 dias, tá bom? Namastê, um abraço.